O Comitê de Política Monetária surpreendeu economistas e analistas do mercado financeiro e anunciou a 12ª queda da taxa Selic. Os principais bancos privados do país já anunciaram pequenas reduções nas taxas de juros. O Banco Central divulgou o novo valor da taxa básica de juros do país e surpreendeu os economistas e analistas de mercado que esperavam uma interrupção nos cortes da Selic. A taxa caiu mais 0,25 ponto percentual e agora está em 6,5%. Essa é a 12ª queda dos juros desde outubro de 2016. Na época, a taxa estava em 14,25%. A Selic é o que norteia quanto o banco vai cobrar para financiar um imóvel, conceder um empréstimo pessoal ou quanto o consumidor vai ter que desembolsar a mais por só pagar o mínimo da fatura do cartão de crédito. Esse valor de 6,5% não é praticado à risca pelos bancos, que usam ainda outros fatores para subir essa porcentagem, como a inadimplência, por exemplo. Quanto maior o risco de o banco levar um calote dos consumidores, maior vai ser a taxa de juros cobrada pela instituição financeira. Além disso, cada banco tem sua margem de lucro e, para calcular quanto vai cobrar pelos juros em cada situação, também considera a carga de impostos sobre as operações financeiras. Mas a Selic acaba sendo um instrumento do Banco Central para controlar a inflação. Se existe muita procura por produtos e não há tanta oferta deles no mercado, o preço dos escassos produtos tende a subir, o que gera uma inflação alta. Para controlar essa inflação, o Banco Central eleva a taxa de juros. Com o crédito menos acessível, o consumidor tende a comprar menos, a oferta e a demanda se equilibram e os preços voltam ao normal. Só que o quadro atual do Brasil é um pouco diferente. A inflação já está menor, abaixo inclusive do centro da meta do governo federal. Mesmo assim, o Copom reduziu os juros e disse que em maio deve promover a 13ª redução. Isso acontece para motivar o consumo. O Banco Central sabe que com a taxa de desemprego tão alta, atingindo 12,2% da população, o consumidor precisa de um incentivo, que são os juros menores. E os principais bancos privados brasileiros já reagiram. A maioria deles já anunciou cortes nas taxas de cheque especial, crédito para veículos e imóveis e empréstimo pessoal. O Copom espera reaquecer a economia brasileira e aumentar a arrecadação. A Páscoa se aproxima e o mercado está otimista quanto ao número de vendas durante o período. De acordo com a estimativa do SPC Brasil, cerca de 100 milhões de pessoas devem realizar compras para a Páscoa. De acordo com essa sondagem, 69% dos consumidores pretendem comprar ou já compraram presentes e chocolates para esse período do ano, 12% a mais do que no ano passado. Se tem uma coisa que é irresistível para a maioria das pessoas é o chocolate. No período de Páscoa, então, os mercados ficam recheados de ovos de todos os tamanhos e gostos. Aqui, por exemplo, tem ovos ao leite meio amargo para crianças, adultos. O problema é que, mesmo sendo tão saboroso, o chocolate faz parte de uma indústria que também sofreu bastante com a recessão econômica. Para você ter ideia, no ano passado foram produzidas quase 9 mil toneladas de chocolate, o equivalente a 36 milhões de ovos de Páscoa. Parece muito, né? Mas na comparação com a produção de 2016, o volume foi 38% menor. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Bala e Derivados, o Brasil ainda é um dos países com maior volume de vendas de Páscoa no mundo, mesmo depois da retração. E para este ano, as expectativas são positivas. A Páscoa é o principal período para a indústria do chocolate. O setor sofreu uma grande queda no volume de produção durante a recessão econômica que o Brasil enfrentou nos últimos anos, mas agora os empresários estão apostando na recuperação da economia e por isso acreditam no aumento do consumo dos tão desejados ovos de Páscoa. Agora, em 2017, nós já paramos de cair, de diminuir a produção e, consequentemente, emprego. E voltamos a crescer, embora que ainda é um crescimento pequeno, um crescimento de um dígito, um crescimento modesto, mas estamos recuperando. O presidente da Abicab acredita que o mercado do chocolate vai caminhar no mesmo ritmo dos indicadores econômicos. Nós estamos com a inflação abaixo da meta, coisa que historicamente não acontecia há muito tempo. Nós estamos com a menor taxa Selic da história do Brasil, portanto, com juros em queda, o que é bom para a economia, para a demanda, para o comércio.
e estamos também com um PIB positivo. Consequentemente, são indicadores que nos levam a ter essa esperança e convicção de que vamos ter melhores negócios esse ano. O gerente deste supermercado também está otimista, mas ao mesmo tempo ele acredita que o aumento das vendas vai ser tímido. Hoje tem uma expectativa de crescimento de entre 4% e 6% em relação ao ano passado. Esse crescimento ainda está em ritmo lento devido à forte crise que atingiu a gente. Então essa retomada de venda vai ser acontecido gradualmente. Dona Dorca é um exemplo de consumidor que, mesmo amante do chocolate, ainda vai segurar a carteira e deixar para gastar numa próxima vez. Estou segurando, esperando até mais um pouquinho para ver se melhora os preços, porque ainda está difícil. Já o estudante Max quer aproveitar o momento da Páscoa para distribuir doçuras por aí. Pretendo comprar, né? Acho que é data comemorativa e tudo. Dar presente para minha família, normal fazer uma festa, uma brincadeira. E aqui no estúdio o Ricardo Vargas fala sobre saúde e nutrição. Você pode mandar dúvidas para a gente, 12981352908. Ricardo, a Páscoa está chegando e todo ano é assim, as pessoas vão atrás do chocolate, do ovo de chocolate. A pergunta que eu faço para você, o que você diz a respeito do chocolate? Eu sei que quando chega esse período de Páscoa eu começo a sofrer de dor de cabeça. Todas as vezes que eu vou ao supermercado, eu fico batendo a cabeça naqueles ovos, não porque eu como, né? Como fugir? Eu fico muito triste com esse período, porque primeiro é um período só de comércio. Se esquece o real motivo da Páscoa. Isso já é um grande problema. Mas quando se fala sobre chocolate, nós não estamos falando de um produto saudável. Nós estamos falando de um produto que tem inúmeros problemas, né? Você tem o leite, tem os seus problemas, né? Tem a questão da lactose. Todas as pessoas que comem produtos com derivados de leite, eles são tolerantes ao leite. Isso não quer dizer que ele se adapta ao leite, quer dizer que ele tolera. É igual um casamento de tolerância, não separa por conveniência, porque tem filhos, esse tipo de coisa. Vive-se mal 30 anos, mas estamos tolerando um ao outro por conta dos filhos, né? O relacionamento com o leite que as pessoas têm é um relacionamento de tolerância. Aí, além de você ter o leite, você tem alta concentração de gordura no chocolate. O valor calórico também é elevado, favorece muito a questão do ganho de peso, né? Então, não é um bom produto, além do estimulante. E a questão do estimulante, o problema é que ele, juntamente com açúcar e gordura, segundo pesquisas, geram um vício tal qual cocaína e heroína. Parece exagero, mas não é. É um trabalho que foi feito pelo Scribe Research Institute dos Estados Unidos, na Califórnia. Eles avaliaram que chocolate e gordura gerava vício por atingir os receptores D2 do cérebro. São os receptores responsáveis pela produção de dopamina, que recebem estímulo também quando você faz uso de cocaína e heroína. Então, eles chegaram à conclusão que cocaína e heroína causam vício igual açúcar e gordura, porém, o açúcar e gordura você precisa experimentar mais vezes. Mas para vencer o vício depois, é tal qual a dificuldade. Então, não é um bom produto. A Maria, de Maceió, manda pergunta. É vegetariana estrita e sente constantemente vontade de ir ao banheiro. Ela pergunta, eu posso estar fazendo alguma coisa errada? Olha, interessante a pergunta, porque assim, o número de vezes que você deve evacuar deve ser igual ao número de vezes que você come. Porém, as pessoas quando se tornam vegetarianos, eles têm um aumento no consumo de fibras. E existem dois tipos de fibra. Você tem a fibra solúvel, que é aquela fibra que hidrata quando você ingere água, né? Então, comeu a fibra, tem água, ela aumenta de tamanho. Ela serve para poder dar volume às fezes, para empurrar a mucosa intestinal e aí sim você ter o estímulo de contração intestinal. O outro tipo de fibra é a fibra insolúvel, que os vegetarianos geralmente consomem numa quantidade muito maior que a população comum, né, que não tem esse padrão de alimentação. É a fibra presente onde? Nas hortaliças, nas verduras e nas cascas de frutas. Os vegetarianos eles tendem a consumir muito mais esses produtos. Esse tipo de fibra ele tem o papel de regular o trânsito intestinal, mas quando você come demais, você corre o risco de acelerar um pouco o trânsito intestinal. Então é importante que talvez ela reduza um pouco as saladas cruas e faça um teste para verificar se ela consegue ter um melhor trânsito intestinal. Mas a reposição de lactobacilos é algo indicado, porque o lactobacillus ele é meio milagroso. Se você está com diarreia e toma o lactobacilo, corta a diarreia. Se você está com constipação intestinal e toma o lactobacilo, regula o intestino, né? Deixa ele normal. Então, a reposição dos lactobacilos, juntamente com um pouco de redução das saladas cruas, talvez gere uma melhora nesse aspecto. A Cássia não diz de onde é, ela diz que toma um remédio chamado rosuvastatina e quer saber se é comum que esse tipo de medicamento cause dor no pescoço.
Esse medicamento, ele é um medicamento da família das estatinas, utilizado para controle de colesterol. Quando nós falamos de estatinas, elas têm sim os seus efeitos colaterais. Eu não me lembro da bula agora de todos os efeitos colaterais, mas não me lembro de ter lido a respeito de dor no pescoço, né? É sempre importante ela dar uma verificada pela seguinte questão. Quando você fala de colesterol elevado, você está falando do risco de formação de placas de ateroma. Dentro da formação das placas de ateroma, uma artéria que é muito comprometida muitas vezes, né, é a artéria que nós temos aqui nessa região do pescoço. Então é importante ela dar uma verificada e verificar se as carótidas dela estão funcionando normalmente, se ela não tem algum problema ali. E o medicamento, ele vai resolver paliativamente o problema dela. Como assim? Ela tem colesterol hoje alto na corrente sanguínea. Com o uso do medicamento, ela vai forçar a saída do colesterol que está hoje no sangue para dentro do fígado. Dentro do fígado, ele pode gerar esteatose hepática. O fígado vai tentar expulsar esse colesterol dali também, essa gordura, e ela será depositada em volta das vísceras na região abdominal, criando uma gordura que a gente chama de gordura visceral, que aumenta o risco para o diabetes tipo 2. Ou então, a gordura subcutânea que fica embaixo da pele, de menor risco, porém, distorce a imagem corporal da mulher e gera risco de depressão, eu falo, né? Então, assim, o colesterol precisa ser resolvido o problema e não tapar só com peneira. Como é que resolve? Boa pergunta. Para resolver o colesterol, primeiro, quais são as causas do aumento do colesterol dela, ou de qualquer indivíduo que esteja com colesterol alto? Essa pergunta geralmente não é feita e essa investigação ela é extremamente necessária. Geralmente o colesterol ele aumenta pelo excesso do consumo de gordura, principalmente do tipo saturada. Onde que eu encontro gordura saturada? Em frituras e também nos produtos industrializados. Todo produto industrializado, ele tem um alto teor de gordura, porque gordura aumenta a palatabilidade do alimento, ou seja, deixa ele mais gostoso, as pessoas vão comer mais e, além disso, tem um aumento também no tempo de prateleira do produto. No passado, as pessoas não tinham geladeira para guardar comida. Então, muitas vezes, as carnes dos animais que era abatido, ou era salgado, ou então mergulhava-se na banha de porco, porque a gordura se tornava um isolante ali e evitava que se estragasse. Hoje, quando você coloca gordura em grande quantidade no alimento, tem também o papel de aumentar essa longevidade dele, esse tempo de prateleira. Só que essa gordura vem do óleo de palma, que é saturado. E a gordura saturada, ela serve como matéria-prima para o teu corpo produzir colesterol. Então, esse é o primeiro problema. Investigue de onde vem. Depois, se você já está com ele alto, aumente sua carga de atividade física, cuide com o seu horário de sono, porque quanto mais tarde eu durmo, mais oxidação de gordura eu promovo no meu organismo e maior formação de colesterol. E também aumente a ingestão de fibra, principalmente nas refeições que ela come uma quantidade de gordura, mesmo que seja gordura boa. Por quê? Para fazer a digestão da gordura, toda a bile que foi concentrada dentro da vesícula, ela é expelida para dentro do intestino através de um ducto, de um esfíncter chamado esfíncter de Oddi. E essa gordura que caiu, esse colesterol que caiu ali juntamente com a bile, ele vai ser reabsorvido depois. Quando você tem fibra, você impede a reabsorção do colesterol, porque a bile é formada basicamente por colesterol com pigmentação. Então a fibra retém a gordura e impede a absorção, e aí você começa a eliminar isso no vaso sanitário, e aí você vai melhorando gradativamente. O medicamento resolve paliativamente o problema. Mas não é a solução definitiva. Na volta do intervalo, a confissão de Mark Zuckerberg sobre o vazamento de informações no Facebook e a constatação tardia da ANAC aqui no Brasil sobre os malefícios que a própria agência causou aos viajantes brasileiros. Apesar de não ser surpresa, a agência de aviação constatou que autorizar aéreas a cobrar por bagagens não reduziu os preços das passagens.